Então, eu quero destacar que eu sou professor da rede há 11 anos e atuo numa unidade da rede municipal de ensino na cidade de São Paulo, uma escola que fica na periferia da cidade, mais precisamente no distrito do Capão Redondo, na Zona Sul, e é um território que é, é assolado por uma narrativa discriminatória e que só produz estereótipos, né? Qual seja essa narrativa? De um lugar da violência, da pobreza e da miséria. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente precisa destacar que, embora essas coisas existem, elas não tem só isso lá, né? Aqui, aliás, né? Eu estou em casa, então moro nessa mesma região. Então, é um lugar onde se tem muita potência, onde as pessoas constituem a sua vida, produzem conhecimentos, produzem cultura. Então, muito daquilo que vai compor a conversa está atravessado por esse contexto, por esse lugar onde eu atuo, onde a gente produz os encontros na escola com as crianças, com os jovens e adultos. Bom, dito isso, né, eu quero aqui agora dizer umas falas que acabo ouvindo, né, por vezes, de estudantes, de colega, no momento em que nós estamos lá trabalhando, atuando no chão da escola. Então, é muito comum, né, as crianças dizerem, professor, pega a bola lá. Então, quando a gente deseja tematizar algo, uma prática corporal que não envolve o uso da bola, diversas vezes, né, as crianças ficam solicitando, pedindo a bola para fazerem alguma atividade, uma brincadeira, praticar algum esporte, enfim, né? Professor, a gente não gosta disso, você nunca passa o que a gente quer. Então, que lugar é esse, né, de educação física, que costumeiramente oportuniza momentos para fazer o que quer, o que gosta, então, muitas das vezes, se confunde, né, jogar para os alunos decidirem, escolherem o que eles querem na aula, o que eles querem fazer. E quando a gente foge desse script, né, foge de uma organização desse tipo, nós somos questionados e, enfim, né, para tentar mudar e voltar à norma. Então, professor, deixa a gente livre hoje, né? Então, veja, de novo, quando nós tentamos romper com uma certa ideia de educação física, as crianças, né, os alunos, eles buscam tentar recuperar algo a qual eles estavam acostumados, familiarizados, né? Então, uma aula de educação física que deixa livre, muitas das vezes os estudantes, as estudantes com posse de algum material fazem o que desejam, o que gostam, sem qualquer intervenção direta ali do professor, né? Professor, você só passava coisa de índio lá no Coab, é só futebol, quadra. Então, às vezes, né, como ex-estudantes, eu sou questionado, né, eu sou cobrado. Então, hoje, um estudante que está no ensino médio, que eu tive a oportunidade de dar aula para ele no quinto ano do ensino fundamental, e na ocasião nós estudamos as práticas corporais indígenas, e hoje ele lembra desse momento e faz questão de me questionar, de destacar que no lugar onde ele está hoje, né, no ensino médio, lá é só futebol, lá é quadro o tempo inteiro. Então, ele acredita que agora tá legal, né? Porque ele faz uma prática corporal que é algo da ordem da paixão dele, né?
Não que ele odiava, né, as práticas corporais indígenas, mas era algo que escapava, né, era estranho para ele naquele momento, e ele se sentia um pouco incomodado, né? Ah, isso não é educação física, né? Então é uma frase que a gente costuma, né, ouvir quando nós, né, nos dispõe a conversar, a tematizar algo que foge, por exemplo, do esporte. Então, ou de uma outra prática, né, que as crianças, ou os colegas também, professores e professoras, que têm consigo uma certa imagem do que é educação física, né, uma certa representação, quando vê a gente propondo algo que foge disso, Flavião, acaba. você me Oi, ouve? Desculpa sim? interromper. O som tá com um pouquinho de eco. Será que você teria um foninho, alguma coisa aí? Peraí, vou precisar ver ele. Sem pressa. Bom, enquanto ele procura, gente, eu vou reforçar os recados. Apareceu bastante gente depois. Eu vou postar aqui no chat daqui a pouco os links de inscrições no grupo de WhatsApp, na inscrição do evento e na lista de presença, tá? Ó, fiquem atentos ao chat. Vamos testar aí, Flavião? Ô, Rubens, Oi. melhorou ou não? Você tá com o fone já? Eu tô com fone, tô conectando aqui, mas não sei se. Então, na verdade, para mim não tá tão ruim, tá com um pouquinho de eco. O pessoal tá comentando no chat que para eles parece que tá pior do que tá para mim, mas eu tô conseguindo te entender bem. Tá com um pouquinho de eco só. Uhum. Talvez o fone resolva. Eu coloquei o fone aqui, mas o notebook não tá reconhecendo. Não, mas dá para continuar, tá? Se não tem a opção do fone, vamos embora. Tenta talvez ficar mais perto do notebook e não se mexer tanto. Que daí eu acho que fica bom. Beleza. E aí vamos que vamos. Tá Vou dando para falando entender, tá? aqui, eu vou falando aqui, qualquer coisa, vocês sinalizem de novo, por favor. Não, mas ó, só de você chegar perto do notebook já melhorou. Se você conseguir chegar um pouquinho mais perto ainda, fica ótimo. Tá bom? Tá. Tá dando para ouvir sim, é com um É, pouquinho de eco. Talvez as pessoas estejam assistindo no celular, às vezes o som não fica tão legal, não sei. Mas para mim aqui dá para ouvir tranquilo, tá bom? uhum. Vai lá, manda bala. Bom, né, então, por diversas vezes, as pessoas tentam afirmar que aquilo que se está construindo não é educação física, né? Talvez por terem vivido uma certa configuração, por ter presenciado, acreditam que aquilo que se está constituindo não seja de fato uma educação física. Também é comum a gente ouvir, deixa as meninas pulando corda. Quando nós nos ousamos mexer naquela organização que está ali dada, que está pré-estabelecida, nós acabamos ouvindo uma narrativa que acaba empurrando certas subjetividades, certos corpos para uma condição mais periférica, né? Então é uma frase que, queira ou não, acaba levantando muros, produzindo uma certa segregação. Então, uma outra é educação física e esporte. Então, o que, né, ocorre no imaginário das pessoas, né, que as fazem lançarem essas frases, porque essas coisas elas foram inventadas, elas foram produzidas, elas foram constituídas. Elas não são da ordem da natureza, né? Não caíram do céu e nem brotou da terra. Alguém inventou. Então, a educação física, por vezes, se organizou de um jeito a privilegiar certos corpos, a privilegiar certas práticas, a ter uma configuração única, universal, talvez, né? E isso
contribui para formar uma certa pessoa que está conectado com um certo tipo de sociedade. Bom, dito isso, né, eu quero aqui reforçar aquilo que o Rubens comentou no início, abrir o convite para a gente pensar junto. Aqui a ideia é que a gente venha construir um diálogo, que possamos recuperar, pontuar, fazer observações, questionamentos, sejam eles quais forem, para pensar junto nesse momento, né? Que eu não fique aqui só falando e apresentando, que nós, de fato, vamos construir um diálogo. Bom, agora eu quero aqui provocar a todos e a todas e dizer que a gente vai se mover a partir de algumas questões. Então, primeiro, quais práticas corporais merecem compor as aulas vividas e constituídas pelas crianças? Quais práticas corporais não merecem compor as aulas vividas e constituídas pelas crianças? À medida que eu afirmo aquilo que pode, aquilo que deve, que merece compor, imediatamente se diz que algumas não merecem. Então, quais são essas, né? Existe uma prática corporal melhor que a outra? Por quais razões algumas são naturalmente aceitas enquanto outras são rejeitadas? A quem interessa deixar determinadas práticas corporais de fora? O currículo que acessamos na formação inicial privilegiou quais práticas corporais? Na nossa época de estudante de educação básica, quais práticas corporais acessamos? Quem está autorizada ou autorizado a determinar qual prática corporal é capaz de compor o currículo? Quem está autorizada ou autorizado a determinar qual prática corporal não é capaz de compor o currículo? Então, eu partilho aqui com vocês esses questionamentos, essas perguntas, para a gente pensando ao longo da conversa e também em outros momentos, em que vocês estejam aí atravessados e atravessadas envolvidos em alguma prática corporal, alguma aula de educação física, enfim, alguma leitura, para pensar, tá? Então, o que são, né, as práticas corporais? Antes, quero aqui saber, tá legal o áudio, melhorou, continua a mesma coisa? Olha, para mim aqui tá melhor. Tá bem melhor, na verdade. O que escreveram aqui é que o volume tá muito alto, talvez por isso esteja rachando. Não sei se você diminuiu o volume um pouquinho, mas já tá bem melhor já. Foi só uma sugestão de alguém que tá do Fernando que tá aqui, não, do Emerson. Nem tá tão alto, né? Você viu, né? Eu vi, tá ótimo. Segue o fluxo aí que tá legal. Beleza. Qualquer coisa, sinaliza aí. Tá bom. Bom, né? Continuando, né? O que são as práticas corporais? Então, aqui a gente está entendendo, né? Como a partir de um certo referencial, né? Um referencial que se entende por pós-crítico. Então, diante disso, nós compreendemos que as práticas corporais nada mais são do que algo que está ligado, né? Estão conectadas à cultura corporal. E o que é a cultura corporal, né? Então, é toda a produção discursiva, verbal e não verbal, né? Um campo de luta pelo controle de significado, da gestualidade e do modo como as práticas corporais elas são significadas, entendidas, tanto por aquelas pessoas, né, que se dizem representantes dela, que participam dela, quanto por quem assiste. E essas
práticas corporais, né, elas são elementos sociais, históricos, e não são algo, né, de ordem da natureza. Elas são construídas, elas são constituídas. Bom, então, elas são comumente classificadas, né, de forma arbitrária, é bom destacar isso, como ginásticas, esportes, brincadeiras, as lutas e as danças, né? Então, a gente acredita que essas classificações dão conta aí de dizerem o que são as práticas corporais, né? Bom, as práticas corporais, elas são produtos da gestualidade. Elas são resultados daquilo que a gente entende, né, por linguagem corporal. E são textos passíveis de inúmera leitura, de significação e produção. Quando a gente, né, se propõe a brincar, a dançar, a praticar um esporte, a lutar, a fazer alguma ginástica, nós estamos produzindo um texto, né, com a linguagem corporal. E é importante destacar, né, que essa linguagem corporal, ela constitui parte da identidade cultural dos grupos, né, que compõem aí a sociedade. Então, quando a gente, né, seleciona uma prática para estudar, né, para tematizar, é importante que as crianças tenham contato, tenham acesso com inúmeras formas de entender, de ler a prática corporal ali, né? E que seja possível também de realizá-las de diversas formas, mas que essas maneiras, né, esses modos de fazê-la estejam diretamente ligadas com a sua ocorrência, seja na comunidade ou em qualquer outro local. Então, o esconde-esconde, né, por exemplo, uma brincadeira muito comum. Ao tematizar, né, as brincadeiras, né, a gente pôde perceber que há uma grande variedade de brincar de esconde-esconde. Então, os alunos, né, as alunas puderam ali naquele momento partilhar como que conheciam, como que já tinham feito, como faziam na rua onde moravam, enfim. E isso foi ampliando as nossas leituras, foi ampliando o nosso modo de entender e significar essa brincadeira. Então, num dado momento, a gente acabou usando uma garrafa, e aí o nome da brincadeira passou a chamar Chuta a Garrafa. Foi um momento, assim, bem bacana, bem interessante, que nos fez, né, entender e compreender o modo como que essa brincadeira, né, ela é lida, ela é entendida, significada e produzida nos diversos lugares. Bom, as práticas corporais, elas também são artefatos da cultura, né? Isso significa o quê? Que elas são produções que veiculam significados, elas incorporam visões de mundo, valores, sociedade, sujeitos dos grupos que a produzem e reproduzem, né? Então, ela está ali atravessada, ela está conectada com uma série de significados, de valores dos grupos, né? Então, veja, na imagem representa uma luta indígena. Então, a luta indígena, ela tem ali presente os valores, os significados dessa comunidade, desse coletivo. E é importante que a gente também destaque, né, que a gestualidade que marca as práticas corporais,
elas passam por um processo de mudança ao longo da história, né? E elas são caracterizadas de uma forma muito acaba mudando, né, a forma como elas são caracterizadas. Então, veja, lá na escola nós estamos dando pipa, né, estamos tematizando. Hoje a gente nota os praticantes usando um elemento chamado carretilha. Então, que é o que está no braço aí da moça, né, na imagem. Então, era algo que, na época, né, minha de adolescente, a gente não tinha acesso a isso, até porque na época não existia aqui, né? Nós enrolávamos as linhas em lata de leite, em lata de óleo, enfim. Então, as práticas corporais, elas vão passando por um processo de mudança e transformação e acaba sendo algo que se modifica, né? Por conta da cultura dos diferentes grupos, né? Então, a gente afirma aqui que as práticas corporais são práticas culturais, né? Elas são produtos da cultura. Elas significam e são significadas. À medida que as pessoas as realizam, as assistem, elas passam a significá-la de um jeito e ao mesmo tempo são significadas, né? As pessoas são significadas de uma dada forma. Então, as práticas corporais, elas representam e são representadas. Então, a prática corporal, né, ela é uma forma que um determinado grupo escolheu para transmitir, veicular seus valores, suas formas de entender o mundo. Por isso, né, ela possui uma determinada maneira de proceder. Então, quando os norte-americanos inventam o futebol americano a partir do contato que tomaram com o rugby, ali está presente, né, as suas formas de compreender as relações, de entender o mundo, de entender as pessoas, enfim, né, as práticas corporais, elas carregam muito disso, elas representam os coletivos que as inventam, que as reproduzem. Bom, destaque-se também, né, aqui que as práticas corporais, elas subjetivam e elas são subjetivadas. Então, quando a GCM, né, se dispõe a intervir na ocorrência do skate em um determinado local, ela já diz quem são os skatistas, né? Elas vão produzindo esses sujeitos. E, ao mesmo tempo, né, essa instituição acaba também se subjetivando de uma dada forma. Com isso, né, o skate ele vai se também constituindo nesse processo, né? E com o passar do tempo, vai ganhando uma outra conotação, né? Ele vai se subjetivando de um outro jeito. Então, a prática do skate, que não deixou de ser criminalizada, creio eu, a depender de onde ela ocorre, ela passa por um processo de perseguição, de marginalização, mas quando ela está dentro de um outro sistema, de uma outra conjuntura, ela é valorizada, ela é aplaudida, enfim. Então, como que se deixa, né, de ser algo visto como de vagabundo, né, de marginal, de delinquente, para ser algo visto como profissional, a se tornar uma categoria de CLT. Então, as práticas corporais, elas, de uma certa forma, elas vão subjetivando. Quando as crianças estão lá fazendo uma brincadeira, estão dançando, estão praticando um esporte, fazendo uma ginástica, uma luta, ali está ocorrendo um processo de subjetivação. Pois a gente viu
que as práticas corporais, elas veiculam determinados valores, determinados significados, formas de entender. Com isso, elas vão produzindo as pessoas. E, ao mesmo tempo, né, essa prática corporal ela vai se constituindo conforme as pessoas vão assistindo, vão realizando, e daí a gente acaba, né, dando uma certa importância para aqueles e aquelas que se colocam numa condição de assistir, né? Por que que eu digo isso? Porque a educação física, ela, em num certo momento, né, numa certa configuração, entende que o estudante, a estudante só aprende se estiver fazendo, se estiver se movimentando. E a gente né, percebe que não é bem por aí. Se as práticas corporais subjetivam aqueles e aquelas que assistem, né, então as estudantes, os estudantes, quando estão ali observando, elas também estão sendo subjetivadas, né? Então, daí a gente vê a importância de quem lê, de quem interpreta, porque essas pessoas também vão produzindo as práticas corporais, né? E ao fazer essa leitura, elas vão se tornando sujeitos, né? Bom, as práticas corporais, elas também são reguladas e elas regulam. Então, elas dizem quais ações são aceitas e quais não são, né? Então, elas regulam o comportamento, elas regulam as ações das pessoas que estão ali. Então, quando nós estamos na escola jogando futebol, as ações ali estão sendo reguladas, né? E, ao mesmo tempo, essa prática corporal está sendo regulada. Quando a gente seleciona a prática, a brincadeira do pipa para tematizar, aí algumas ações estão sendo reguladas, não tem como fugir disso, né? A regulação sempre vai existir. Então, é importante que a gente note e leve em consideração isso para tentar criar diferentes maneiras, né, de subjetivação, diferentes maneiras de regulação. Acho que vale lembrar também que essas práticas corporais, elas são reguladas pela cultura, né? Elas são alteradas de acordo com o contexto onde elas ocorrem. Então, volto aqui, a brincadeira de esconde-esconde, as crianças disseram lá que, né, brincavam de um jeito, cada uma foi enunciando ali naquele encontro o modo como constituir a brincadeira. Então, pela cultura, nas relações uns com os outros, que as pessoas vão regulando, vão alterando ali as brincadeiras, os esportes, as danças, as ginásticas. Então, eu só tenho, né, a gente tem a dizer que aquilo que será tematizado, né, na escola, né, a escolha da prática corporal ser tematizada é um gesto político. Não tem nada de neutralidade. Quando os documentos oficiais, por exemplo, a Base Nacional, os documentos da Secretaria de Educação, dizem o que o estudante entende, vamos dizer assim, aprender no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, ali tem um viés político, né? Tem uma intencionalidade ali, não tem nada de neutro, então é para a gente desconfiar, é para a gente perceber o que está por trás dessas decisões. Então, quando nós estamos lá na escola e fazemos a opção por tematizar, por exemplo, o pipa e o voleibol, é porque existe uma intencionalidade, não tem nada de
de neutro ali, né? Então, né, tudo isso está conectado com o sujeito que se quer formar, que se quer constituir. Bom, e esse sujeito, né, esse movimento, esse gesto político, né, é importante que a gente destaque que está também ligado com uma certa ideia de sociedade. Então, vejamos, né, a sociedade atual, ela é marcada por esse domínio das grandes corporações, das multinacionais, uma sociedade globalizada, em que aquilo que é local, aquilo que é global já se confunde muito, e uma hibridização acaba ocorrendo de uma maneira assim muito rápida e constante, né? Então essa mesma sociedade ela é plural, então é uma sociedade das diferenças, uma sociedade que é vista como algo que é composta por várias culturas, né? E é uma sociedade que também se define, né, se afirma como democrática, algo que eu sou obrigado a desconfiar muito. Por quê? Digo isso. Porque muitas pessoas precisam lutarem para viverem. Elas constantemente precisam provar a sua inocência. Elas não sabem se voltam para casa, né, ao sair para o trabalho ou para procurar um emprego, já que uma parcela significativa está desempregada. Então, que democracia é essa? Eu não posso achar que ir às urnas a cada 2 anos para escolher representantes dos poderes executivo e legislativo é algo que garanta por si só uma democracia, né? Então, uma democracia está muito para além disso. Mas, enfim, se afirma que a sociedade hoje ela é democrática. Dito tudo isso, né, a gente também percebe que essa mesma sociedade ela é desigual. Pouquíssimas pessoas concentram consigo uma riqueza exagerada, enquanto que uma parcela significativa, a maioria da população mundial, concentra poucos recursos, enfim, né? Então, é uma sociedade desigual, em que essa concentração de riqueza proporciona um poder significativo para um seleto grupo, enquanto que a maioria das pessoas acabam vivendo uma condição de pobreza e de miséria, sendo levada a viver, a constituir sua vida conforme a vontade e o desejo dessa parcela menor. Bom, percebendo essa configuração, essa conjuntura, a gente tem a dizer o seguinte: é importante que o currículo que se produz na escola ele esteja atento para aquilo que a gente chama de justiça curricular. Então, a justiça curricular está conectada com a ideia de justiça social. Aí aqui eu vou recorrer a um teórico, né, o professor Boaventura Souza Santos, ao qual eu aprecio muito os textos dele. Ele vai dizer que não é possível fazer uma justiça social sem uma justiça cognitiva. Então, é importante que a gente leve em consideração os diferentes conhecimentos que compõem a sociedade, que constituem a sociedade. Então, quando o professor ou a professora seleciona uma prática corporal, uma dança, para as crianças decorarem, se apropriarem de uma sequência de movimentos, para uma apresentação futura num evento que será aberto à comunidade, ali está se dizendo muitas coisas, né? Será que as crianças conseguiram compreender, nesse curtíssimo tempo, o que significa essa dança,
né? Quais são os significados que a compõem, o que significa a gestualidade que a caracteriza. Eu creio que não, né? Que a gente, ao fazer uso, né, dessa organização, muitas das vezes acaba reforçando estereótipos, preconceitos, porque passado esse momento festivo, esse evento, tudo volta ao dito normal, né? Então, é importante que a escola crie uma condição para que as crianças, os jovens, adolescentes, adultos, idosos, tenham oportunidade de produzirem, né, de ler e compreender diferentes maneiras de entender as práticas corporais, diferentes conhecimentos que a constituem, e fazer paradas, né, momentos para isso, acaba muitas das vezes reforçando o status quo social, aquilo que já está legitimado e estabelecido. Então, se faz necessário a gente problematizar e desconstruir algumas coisas que estão dadas já na educação física, na escola, no interior das práticas corporais. Então, quando uma rede, né, se apropria de um jogo africano e diz, né, que está criando justiça, até porque já promove campeonatos, eventos envolvendo xadrez, que é um jogo celebrado aí por um certo grupo. Então, vamos criar um senso de justiça e trazer também para esse momento de competição no jogo africano. Eu desconfio se está, de fato, gerando a justiça, né? Pois existe uma intencionalidade, existe um desejo ao criar esses campeonatos. Atende quem? Atende os interesses de quem, né? Quem está sendo favorecido? Porque falar que é um jogo que aumenta a concentração, proporciona melhora da atenção, enfim, né? Esvazia essa prática, né, esse jogo, do seu significado, daquilo, da maneira como ela se constitui. Então, que justiça é essa? Será que as crianças entendem os significados envolvidos nesse jogo chamado Mancala? De onde ele se originou? Quais foram as forças que o fizeram permanecer apagado, esquecido, a não ser lembrado, porque só agora está sendo falado sobre ele? Então, é importante que não venham falar somente do negro no mês de novembro, que não venham tratar da dança somente nos eventos de festa junina, que isso possa compor a prática pedagógica em diferentes momentos, que a educação física possa se debruçar não só do esporte, mas também das ginásticas, das danças, das lutas produzidas por diferentes grupos sociais, e não só aqueles que compõem esse eixo euro-norte-americano, porque basquete, handebol, futebol, voleibol são práticas corporais que estão muito enraizadas e que vão caracterizando e vão produzindo um certo tipo de educação física. Quando a gente se arrisca a romper com isso, nós acabamos sendo questionados por essa conduta, né? Então, a quem interessa manter determinadas práticas corporais fora do currículo? Aí eu abro aqui, né, para ouvi-los e ouvi-las. Desculpa não dar tanto assim na fala. Espero que a gente
consiga aqui, espero contribuir, né? Ter contribuído para a conversa, para uma reflexão aqui coletiva.